Então vamos lá, vamos seguir aqui com a documentação, né, nessa parte obviamente ainda das funções, e aqui ele vai ter algumas funções mostrando aqui argumentos com lista, tá? Então eu posso adicionar essa lista argumentos. Aqui tem um exemplo um pouco mais prático, onde eu adiciono esses objetos que são aqui no caso um exemplo dele a lista e faço a chamada da minha função com base nessa lista. É assim, muito raro a utilização disso aqui, tá? Dentro de um projeto prático, você tem assim inúmeras formas de fazer uma chamada. Talvez com orientação objeto, né, você possa passar aí alguns valores para uma lista e vir a executar uma função ou um método que esteja dentro de uma classe a partir dessa lista, mas particularmente não é a minha forma de trabalhar, tá? Estou mostrando aqui porque tem, então se você precisar alguma vez de pegar uma variável, aqui o exemplo foi uma lista, e chamar uma função com base nela, é possível. Percebam nesse exemplo que ele criou uma função aqui chamada printElement, né, que recebe um valor aqui inteiro, um número aí inteiro, aqui ele mostra esse valor. E aqui embaixo nós temos uma lista que guarda outros valores, né, nas suas posições aqui, conforme vocês viram que são um array. E aqui essa minha variável, que é o array, chama a minha função através de um for each. Eu ainda não ensinei para vocês estrutura de repetição, tá? Mas for e for each são estruturas de repetição. Significa que quando eu dou um list.forEach ou um array.forEach, porque isso aqui é um array, ele vai percorrer para mim esses dados. Então o que ele vai fazer é percorrer esses dados mostrando, né, o número que foi passado. Olha que legal, aqui nós temos o printElement. Quem vai ser o valor do elemento a ser mostrado? A lista, né? Porque aqui quando ele executar essa função, ele vai entender que ele tem que mostrar o elemento, e esses elementos estão onde? Dentro da minha lista. Vamos rodar aqui para a gente poder ver, e o correto é ele passar ali 3 vezes, né? No caso aqui o for each vai executar a quantidade de valores que tiver aqui, mostrar 1, 2 e 3. Eu posso também aqui adicionar outros valores e trabalhar, né, com outras instruções aqui dentro, tá? Para que ele consiga aí mostrar mais informações. É só verificar porque eu não dei o print, né? Faltou... Não, tá certo, eu já dei porque o print está aqui em cima. Deixa eu rodar novamente. Aí, ó, 1, 2, 3, isso mesmo, já está com o print aqui para que ele possa mostrar. E aí não importa, ele passou 3 vezes o código, ou seja, ele chamou 3 vezes a função, porque ele encontrou 3 vezes aqui, né? Aliás, porque ele encontrou 3 itens aqui dentro. Então o for each, ele vai percorrer o elemento na qual ele foi chamado. Essa é uma das formas também de chamar ele. Daqui a pouco nós vamos entrar em laço de repetição e testes condicionais, tá? E vocês vão ver aí que existem outras formas. Aqui eu estou dando uma breve explicação, né, do que eu acho interessante, do que eu acho útil para que vocês possam aplicar no dia a dia. Mas como eu falei, eu estou seguindo aqui passo a passo a documentação, então se você quiser maiores detalhes, né, sobre as funções, pode avaliar a documentação. Ah, mas eu não sei, tá em inglês e tal. Então eu vou sugerir que você abra no Chrome, aqui pelo menos no meu Mozilla ele não traduz, o Google Chrome já faz a tradução automatizada. Então utiliza aí, né, o Google Tradutor para que você consiga fazer essas alterações. Aqui nós temos também funções baseadas em variáveis, tá? Que seria mais ou menos esse mesmo estilo de chamada ali, mas com um escopo diferente. Funções anônimas, onde você não tem um nome definido para ela e pode passar essa definição na hora de fazer a chamada. Nunca usei nada do tipo, né? Isso aí também tinha em C, também nunca utilizei. Aqui nós temos, falando sobre o método, deixa eu descer um pouquinho aqui abaixo, nós vamos ter o for each, que é vindo a partir de uma lista, semelhante ao que nós mostramos. Função aqui, né, do tipo escopo. E aqui para baixo ele vai ter falando sobre o método e as chamadas, tá? Então nós vamos aqui, ó. Deixa eu ver onde que foi. Acho que eu passei. Era o método main. É aqui, ó. Na verdade, são algumas informações falando sobre o main, mas isso eu já até passei para vocês. O main, ele nunca vai exigir, tá, alguma coisa por padrão de retorno. Então você não tem que retornar ele, você não precisa colocar nada aqui, mas automaticamente ele já recebe void, beleza? Então é somente essa instrução que tinha ali que eu acabei pulando. Aqui mais para baixo nós vamos ter algumas funções
que utilizam os operadores, tá? Então aqui são operadores, que é mais ou menos aquilo que nós já vimos utilizando aqui. Então tem aqui os operadores para multiplicação, divisão, né? Temos aqui adição, soma, temos aqui shifts, que são para poder fazer determinados tipos de comparações. Temos aqui o AND, quando você tem que criar uma condição, uma cláusula que tenha, por exemplo, vamos supor, se um número for menor do que 5 e maior que 8, né? Então, quando tem uma condição múltipla, nós utilizamos apenas um i comercial. Quando eu tenho um ou em vez de um i, então menor do que 5 ou menor do que 8, então nós temos aqui um pipe, que é essa barra. Geralmente em outras, isso aqui foi a única coisa que eu vi que mudou um pouco, porque na maioria das linguagens são dois, né? 2 i comerciais e 2 pipes, tanto para fazer o i quanto para fazer o ou. Na próxima aula, então, eu foco um pouco mais nesses operadores e nós vamos começar a trabalhar, então, com os testes de condição.